Estamos no calor aqui da emoção de chegando aqui no Entrelaços, depois de 3 anos sem conseguir nos entrelaçar presencialmente. Nossa, eu estou muito emocionada, tinha gente que eu nem reconheci com máscara. Muito bom ter vocês todos aqui com a gente, né? Tentando projetar um momento de novos caminhos, perspectivas, né? Novas buscas, né? E tecer isso conjuntamente aqui hoje, né? Buscando esses novos horizontes aqui no Entrelaços, tá bom? Que vocês sejam bem-vindos, que a gente tenha uma manhã extremamente interessante para todos nós, tá bom? E é isso. Eu vou começar com a mesa da comunidade da fala, né, que a moderadora vai ser a Elizabeth, e vão ter os participantes, o Luiz Eduardo e o Orlando. Se vocês puderem vir aqui para a mesa, podem se sentar. E ele está pedindo para a hora que vocês colocarem os microfones na almofadinha. Bom dia, eu sou a Beth Sabino, né, coordenadora do projeto Comunidade de Fala daqui do Rio de Janeiro. E nós somos 6 participantes e temos como nosso supervisor o Dr. Eduardo Vasconcelos, que vocês já devem conhecer. Nós fomos treinados pelo Richard Weingarten, lá dos Estados Unidos e Nova York. O Dr. Leonardo Palmeiras nos deu apenas 40 minutos para nós falarmos. Então nós temos uma dinâmica um pouco diferente, porque nós geralmente falamos em 1 hora e 30 minutos. Mas como nós temos esse tempo um pouco reduzido, nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns tópicos, e aí vocês vão guardando para no final, se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, aí vocês nos passam. Tá combinado assim? Então, eu vou deixar também o Orlando Batista e o Luiz Eduardo se apresentarem também rapidamente, né? Além de eu ser coordenadora do grupo Comunidade de Fala, eu sou coordenadora também da Borda dos Usuários também, que é um grupo também bastante interessante e que está também no site A Borda dos Usuários. E a Comunidade de Fala, ela não está só aqui no Rio de Janeiro, ela está na Bahia, em São Paulo, Belo Horizonte e no leste de São Paulo. Bom dia, meu nome é Orlando, eu sou cantor e compositor dos Cancioneiros do IPUB e sonho ser reconhecido, né, e aprender mais violão para compor mais ainda e me qualificar mais ainda. Eu sou Luiz Eduardo, tenho formação em psicologia, eu faço um trabalho voluntário no IPUB e no PNEL, com o Dr. Eduardo Mourão, com o Dr. Otávio Sempre e com a Beth Sabino. Antes de começar a dizer os tópicos que nós vamos conversar, eu gostaria também de agradecer ao Dr. Leonardo Palmeiras e ao Dr. Alexandre pelo convite, né? E gostaria também de agradecer a presença de todos que estão nos prestigiando e que gostam da saúde mental, valorizam a saúde mental, né? Vocês, eu tenho certeza que todos que estão aqui, nós que temos um transtorno, vocês não nos vê como uma pessoa diferente, e sim como um cidadão, pessoas que têm direitos, deveres e obrigação. Então os itens são os seguintes: dias difíceis, aceitação, tratamento,
autocuidado, lidando com transtorno, com problemas de saúde mental, sujeito da minha própria história, sucessos, esperanças e sonhos. Então, deixa eu falar para vocês também um pouquinho. Eu moro no Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, e frequento aqui o IPUB, o Hospital Dia, e frequento também algumas oficinas terapêuticas. Sim. É dia difícil, né? Não, primeiro você vai falar onde você Ah, tá, tudo bem. Então tá. Aqui não estava na programação, mas... Então, eu moro em Campo Grande, né? E eu era do centro de convivência, estava aprendendo violão, né? Aprendi alguns acordes. Eu ia até trazer o violão hoje, que eu só sei uma música. A minha música chama Loucura Insana, está no YouTube, né? Que eu gravei e coloquei lá. Bom, vou falar rapidamente. Meu nome é Luiz Eduardo, conforme eu disse, eu tenho formação em psicologia, no grupo FAU PBML. E eu aprendo muito aqui no IPUB, aprendo muito no Pinel, com o doutor Eduardo, com a Beth, com o doutor Otávio do Monsepa Júnior. Eu aprendo, ajudo e sou ajudado. Eu digo que no IPUB eu cuido da minha mente, da igreja e da minha alma. Vocês estão me vendo bem agora, eu passei por vários psicólogos, vários psiquiatras para estar com esse plano legal agora curtir a vida, valorizar o lado bom da vida. Então, agora nós vamos falar sobre... Eu gostaria que o doutor Leonardo Palmeiras nos desse uma sinalização. Quando tivesse, por exemplo, faltando 5 minutos, que aí nós encerraríamos, tá bom? Apesar de nós termos começado um pouquinho atrasados, né, doutor Leonardo Leonardo Palmeiras? Então, agora nós vamos falar um pouco dos nossos dias difíceis. Aí eu gostaria que vocês memorizassem, para que no final, se tiver alguma pergunta, vocês nos fizessem. Dias difíceis, Orlando Batista. Sim, meus dias difíceis foi na primeira internação, né? Quando eu com 16 anos de idade, né? Foi uma crise assim, descontrole emocional, né? Que eu não conseguia me controlar, né? Mexia com os braços, ficava totalmente, né? E falava com meu irmão, agredia uma pessoa, mas eu não fiquei agressivo, né, na verdade, né? Mas eu fui internado em Vilar dos Teles, inclusive em Vilar dos Teles, na São Francisco de Paula, Hospital São Francisco de Paula, mas não era um hospital adequado, né? Então eu não tomei remédio, mas me amarraram na cama e botaram sonda, né? E foi muito difícil para mim. Depois eu saí perto do Natal e saí cheio de piolho de lá e foi horrível, né? E eu não passei a tomar remédio, depois até servi o quartel. E na segunda vez, em 1986, foram 3 internações até hoje. Em 1986, eu fiquei andando na rua, fui para Copacabana, eu tive delírio, eu tive alucinações, vozes, perseguição, né? E andava na rua e fui preso. Eu trabalhei no Clube Regata do Flamengo e fui preso, né? Porque eu entrei no ônibus de turista, né? Tudo bem, estava certo, mas eu estava com a carteira de trabalho, né? Aí eu fui preso, me colocaram fora assim, não botaram junto com os presos, botaram separado, né? Aí teve uma hora que eu dei um dinheiro para o rapaz lá, o preso, aí me soltaram. Aí eu pulei o muro, depois entrei numa casa, e aí depois que eu pulei esse muro da casa, saí, eu vi as pessoas me viram, né? Aí eu saí e eu achava que alguém ia tirar do prédio. Então, foi muito difícil. Na segunda vez também, na terceira vez eu também andei na rua e foi muito difícil. Mas desde 91 que eu tenho equilíbrio emocional. Dias difíceis. Bom, pessoal, dias difíceis. Eu acho que todo ser humano passa por momentos difíceis, tempestades na vida, furacões na vida, depois aquele ditado, depois da tempestade vem a bonança, né? Eu passei por um momento difícil, eu não me valorizava, não me amava como ser humano,
não cuidava de mim, não valorizava meus amigos, a igreja, tudo. Eu ia vivendo de qualquer jeito. E isso foi momentos difíceis para mim, né? Porque eu não valorizava as coisas boas da vida. E aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então eu fazia coisas esquisitas, ia levando a vida de qualquer jeito. E agora que vocês estão me vendo assim, vocês não sabem o quanto passei para chegar aqui. E só para finalizar, momentos difíceis, todo mundo passa, agora eu estou numa fase muito boa, mas não posso desperdiçar a ajuda do IPUB, do Pinel. E eu acredito muito, conforme eu disse, na igreja, no IPUB eu cuido da mente, da igreja da minha alma. E vou levando a vida agora consciente, levando a vida numa boa, curtindo esse vidão aí que Deus fez pra gente. E as terapias ajudam muito. Eu tenho uma frase que diz: terapia é a arte de cuidar da alma. E loucura é não se tratar. Terapia é a arte de cuidar da alma. E loucura é não se tratar. Então, meus dias difíceis foram... Eu tinha 23 anos, foi a primeira vez que eu me internei. Isso foi em 1982. E aí eu venho de uma família desajustada, né? E aí eu perdi o emprego e perdi a família. Quando essa família que eu morava com ela descobriram que eu tinha perdido, que eu falei para eles que eu tinha perdido o emprego, aí eles me colocaram para fora de casa. Em vez de eu ficar desesperada, eu fiquei em estado de euforia. Aí eu fiquei um ano e 7 meses no auxílio doença, fiquei 2 meses e meio internada no Dr. Weiros, aqui de Botafogo. Depois eu fiquei 1 ano e 7 meses em benefício, retornei ao mercado de trabalho e depois, quando foi em 1996, eu fiquei doente de novo. Foi quando eu conheci o Pinel, que fiz triagem e vim parar no IPUB. Aí eu conheci pessoas maravilhosas, né? Eu aprendi ontem no treinamento com o Caio lá de São Paulo e com o Richard, no nosso treinamento online, que a gente não deve citar o nome das pessoas, né? Porque senão tem um aqui que eu citaria e um outro que é lá do laboratório de psicopatologia e subjetividade, que eu citaria também. Esses são os meus principais dias difíceis. Agora nós vamos falar sobre aceitação. Tá bom, tudo bem. Mais longe? Mais longe. Tudo bem. Então é isso, a aceitação. No começo foi estranho, né? Que eles passam ao dó, você fica mais longe. Eita, tá bom. Então era difícil, né? Porque no começo você começa estranha, né? Você começa a tomar Aldol, o primeiro remédio normalmente é Aldol, aí você fica babando, você fica com efeito colateral, e foi difícil aceitar, né? Com o tempo você vai, no começo até me dava um diagnóstico de esquizofrenia, e eu ficava com aquela coisa na cabeça, sabe? Pô, esquizofrenia, caramba, isso vai ser uma coisa horrível, e eu ficava muito deprimido, né? Mas eu vivia a vida normalmente, né? Eu vivia normalmente, mas a família foi muito importante para me aceitar, né? A família é importante para nos aceitar, é importante que as pessoas nos aceitem para nós nos aceitarmos também, né? Então é fundamental, né? Eu acho que com o tempo, de tanto você tomar remédio, o mais fundamental é você não deixar de tomar o remédio, e mostrar a sanidade mental, tentar controlar, não beber, a bebida deprime você mais, você começa a ter paranoia em várias coisas, e fazer o bem para que as pessoas te aceitem como você é importante isso. Bom, a aceitação, todo mundo quer ser aceito, não tem um ser humano que não quer ser aceito no grupo. Tem aquela galerinha que não te aceita muito, mas nem Jesus Cristo foi aceito por todos, né? Ele que é o grande rei.
E a aceitação a gente tem que ser aceito pelo grupo e a gente tem que se aceitar também. Porque se a gente não se aceita, não serve para nada, não sei o que, não tem valor. Se você não se aceita, você tem que primeiro se aceitar para o grupo aceitar você, né? E é isso, você tem que ser útil, você tem que ser agradável, você tem que ter empatia para o grupo te aceitar e ter aquela comunhão, aquela confraternização, um ambiente gostoso, né? Então, é complicado a aceitação, porque tem o problema do estigma, do preconceito. As pessoas não nos aceitam como nós. Depois que você tem um transtorno, muitas vezes parece que você ficou marcado com aquela doença. Isso é muito ruim, isso é muito chato para nós que temos esse transtorno mental. E aí o que acontece? Você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que tomar suas medicações direitinho para você ficar, entre aspas, convivendo entre aspas, com essas pessoas ditas normais. Agora nós vamos falar sobre tratamento. Eu me trato no IPUB há mais de 35 anos. Então, não estou cantando não, está certo. Lá no IPUB não esqueça nem ao contrário, tem que aproximar. Então é isso, eu me trato no IPUB há 36 anos e o tratamento é esse, eu fazia psicologia, né? Fazia tratamento com psicólogo, vários psicólogos, isso foi fundamental. E os cancioneiros também me ajudou muito, né? Eu descobri o meu talento para música e o psiquiatra sempre é fundamental também. A gente aprende muito com o psiquiatra, com os psicólogos, né? E a gente vai tentando manter o equilíbrio, né? Fazendo as coisas certas para poder viver a vida dignamente que nem todo mundo. Tratamento. Bom, o tratamento é essa frase aqui: loucura é não se tratar. Terapia é a arte de acalmar a alma. Então o tratamento é importantíssimo, o remédio, as terapias, a igreja, os amigos, a família. Muitas vezes não acontece perfeitamente, mas o tratamento é importante. Se você não tiver um tratamento, você sente, realmente você não se sente amado, você se sente esquecido de lado, pode fazer uma besteira. Então, e a gente vê na sociedade muita violência, muita intolerância, mas o tratamento é importante. A loucura é não se tratar. Terapia, a arte de acalmar a alma. E a gente vai tratando, que a gente consegue vencer o transtorno. Não vai derrubar a gente vai derrubar o transtorno e viver o que é. Só quero dizer uma coisa: tem uma música que diz: há muita vida lá fora e vamos viver o que há para viver. Há muita vida lá fora e vamos viver o que há para viver. Tratamento, né? Basicamente eles já falaram o que eu tenho para dizer também, né? Tratamento, o que me ajudou no meu tratamento foram os médicos, psiquiatras, foram os psicólogos, as terapias terapêuticas. Eu me internei aqui no IPUB entre 98 e 99, 98 e 2003. Eu fiquei entrando e saindo da internação. Então tinha as oficinas terapêuticas, tinha uma psicóloga, a psicóloga do Jardim, ela já até faleceu. Ela me ajudou muito, era num plantio. A gente mexia muito na terra e plantávamos. Eu me lembro que nós plantávamos feijão. E aí a gente desenhava. Isso tudo é muito bom também. Ajuda muito no tratamento do paciente. E outras coisas também que ajudam muito. A força de vontade também. É preciso você dizer, eu sempre costumo dizer, eu não sou uma doença, eu sou uma pessoa. Eu gostaria, pelo que eu estou vendo, eu acho que vai dar tempo de vocês fazerem perguntas.
perguntas. Então vamos pensando em algumas perguntas que vocês gostariam que nós respondêssemos. Nós estamos prontos para isso. Agora, autocuidado, lidando com problemas de saúde mental. Eu caminho todo dia. Esqueci de novo. Eu caminho todo dia, eu faço minha atividade cotidiana, faço minha higiene corporal, tomo meu remédio diariamente e eu procuro ter um sono tranquilo, né? Porque é importante ter um sono tranquilo, né? E também você, como eu falei, né? Você não beber, assim, você até pode um golezinho, né? Uma vez, dependendo da patologia, até que pode, né? Claro que, obviamente, existe pacientes que se tomar um pouquinho já fica alterado, mas no meu caso não tem problema. Agora, um galão de vinho acho que é complicado, né? Então, eu procuro dormir não muito tarde, né? E mesmo se dormir muito tarde, não acordo tão cedo, depende, né, do dia, né? Que tiver que acordar cedo, dormir cedo. Então é isso. E você procurar manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio da sua mente e se achar útil à sociedade, para que a sociedade se ache útil também, se acha útil. Bom, autocuidado, eu acho que você tem que se amar, se cuidar, a sua aparência, a sua roupa limpinha, cabelo cortado, porque as pessoas reparam, né? Se você não se cuida, a pessoa, aquele cara desleixado ali, não sei o quê, e a gente deve se cuidar em primeiro lugar, para a gente se amar, você ficar contente com você mesmo, né? O autocuidado, você cuidar de você, que vai atrair coisas boas, né? Muitas vezes o paciente, quando chega no hospital no IPUB, ele não cuida bem, ele vai aprendendo a se cuidar, né? Ele vai aprendendo a se cuidar. E é interessante você se cuidar, porque você fica bem, as pessoas te olham bem, você se sente bem, você vai pensar coisas boas. Mas... Então, o autocuidado é muito importante, sim, o autocuidado, porque se você não autocuidar-se, você acaba ficando doente novamente, né? E a recaída é pior do que o início da doença. Então é importante tomar medicação, as terapias, igual o Luiz Eduardo está falando, né? Você cuidar da sua aparência, você gostar de si próprio, e é isso, eu acho que seria isso. E também, se você estiver notando qualquer coisa estranha, né? Alguma coisa que você não esteja se sentindo bem, é importante que você fale com o seu médico. Não guarde só para si, converse com o seu médico para reajustar a medicação. Agora, sujeito da minha própria história. Eu faço minhas terapias, passeio, vou ao mercado, uso o positivismo para me controlar. Descarto os sintomas negativos, escrevo poesias, componho, o meu pensamento me ajuda a interagir comigo mesmo. Tenho fé em Deus, espiritualmente Ele me conduz à realidade. O tema é sujeito da minha própria história. Bom, sujeito da minha própria história. Deus conhecia a gente desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. A gente tem que se achar amado, não se achar sou superior, tal. Não, poxa, eu sou amado, eu tenho que viver esse mundo numa boa. Eu não sou um objeto, eu sou um protagonista. Para você tem que se achar amado. Tem gente que confunde que ser protagonista é você ser soberbo, você quer ser superior. É você se sentir amado para amar e ser amado, entendeu?
você não pode ser um objeto, você tem que ser um protagonista para se acontecer uma coisa que você vai falar, poxa, peraí, eu sou amado, eu não vou cair nessa porque eu me amo, eu não vou por esse caminho de drogas, de maldades, eu não vou cair nessa porque eu sou muito amado. Sujeito da minha própria história, né? Então, eu consegui, depois que eu saí da internação de 2003 até hoje, eu não me internei mais. Eu moro sozinha, né? Moro sozinha já desde os meus 25 anos. E eu sou evangélica também, né? Aí, lá na igreja, logo que eu retornei da internação, eu fui rejeitada, né? As pessoas me evitavam. Mas aí aos poucos eu falei assim, não, esse aqui é o lugar que eu escolhi para ficar. Eu não quero mudar de igreja, eu quero ficar nessa igreja. Aí aos poucos eu fui conquistando de novo novos amigos, e eu prefiro lidar com idosos do que com crianças. Aí eu fui ser secretária dos idosos, fiquei 8 anos como secretária, foi uma experiência muito boa. Depois eu fui ser secretária de novo da União de Adultos. Eu gosto de falar poemas, Obrigada, Cidinho. Depois eu fui... eu gosto de falar poesias decoradas. Fui falar minhas poesias decoradas. Aqui no IPUB nós temos um ateliê que chama Ateliê da Vida. Tem uma artista plástica. Eu trabalho com ela, participo do meu grupo de acompanhamento todas as segundas-feiras. Nós participamos toda terceira sexta-feira de cada mês. Nós temos nosso grupo online da comunidade de fala, no qual o Dr. Eduardo Mourão é o nosso supervisor. E aí vai, eu faço caminhadas também, faço os meus tratamentos também paralelos ao da psiquiatria, e assim eu vou levando a minha vida. Agora, agora, sucessos, esperanças e sonhos. Sonho em expandir meu talento, sonho com o fim do preconceito, sonho com a paz no mundo, ter sucesso na vida, esperança de um mundo melhor, mesmo desigual, e que um dia haja cura para a nossa doença. Bom, eu acho que sonho todo mundo tem. A criança já, quando tem uns 5 anos, meu sonho é ser bailarino, meu sonho é ser o engenheiro, jogador de futebol. Toda criança tem sonho, né? Muitas vezes a vida é o que eu chamo uma coisa de rasteira cruel da vida, né? Muitas vezes a pessoa tem um sonho lá, mas a vida dá uma crueldadezinha aí, que a pessoa morre, não pode viver, não pode realizar seus sonhos, né? Mas só que é importante ter sonhos. Você será do tamanho que você sonha. É importante ter sonhos, senão a vida fica muito sem graça. Para você ter uma meta, para você atingir. E é triste quando, por exemplo, o cara quer ser jogador de futebol, aí morre em um acidente de carro, aí o acidente dele mas só que tenha sonhos para melhorar a sociedade, a comunidade, para um mundo melhor, que com certeza Deus vai ajudar. Então, sonhos, sucessos, esperanças e sonhos. Eu já adiantei um pouquinho, né? Já falei do que eu fazia, do que eu faço na igreja, continuo fazendo.
E até o Júlio, ele não é desse grupo aqui, mas ele ficou aqui, né? Então... Obrigado. Então, eu já fui ao Canadá 2 vezes, né? Fui em 2013 e 2014. Em 2013 eu fui para conhecer os serviços de saúde mental. Em 2014 eu fui representando a voz dos usuários. Fui no Peru também representando a voz dos usuários. O Dr. Otávio Serpa ganhou uma pesquisa grande do CNPq e me convidou para participar. Eu ganhei uma bolsa remunerada e fui várias vezes em Campinas. Já fui em São Pedro de Aldeia também, no mestrado, dar uma palestra convidado por uma psicóloga que estava fazendo mestrado. Eu fui falar sobre a minha experiência também na voz dos usuários. E aí, quando chegou lá, tinha uma menina, tinha uma mãe, só foi para os familiares. E essa mãe, ela tem uma filha que tem síndrome de Down e estava apresentando problemas de saúde mental. Aí quando eu cheguei lá no CAPT de lá, o CAPT de lá é bem simples, mas é tudo bem organizadinho. Aí tinha uma placa com um cartaz em cartolina, a professora Elizabeth vai dar uma palestra hoje. Quando eu cheguei nisso, eu morri de rir, porque eu não sou uma professora, eu sou uma usuária mental como qualquer outro usuário mental. Mas aí depois que eu comecei a falar, a mãe da criança ficou tão emocionada que falou assim, não, eu agora vou cuidar melhor da minha filha. Ela se sentiu esperançosa em cuidar da filha dela, né? E quando algumas pessoas daqui do IPUB ou lá da minha rua me veem, Beth não tem nada não. Não, eu não tenho nada não, eu tenho uma doença, só que eu não sou uma doença e me cuido. Como o Lucas estava conversando comigo ali fora e estava falando, né? O médico dele não quer nem mais ver ele de tão bom que ele já está, né? E outra coisa que eu queria falar também, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, me deu um branco agora. Me deu um branco agora no que eu queria falar. Então, eu acho que é isso mesmo, você tem que se cuidar, você tem que ter sonho. E outra coisa que eu costumo dizer também nas palestras que eu faço, já está no tempo, né? Só mais 5 minutos, né? Tá bom, doutor Alexandre. Outra coisa que eu costumo falar também é que eu tenho um sonho que eu não posso revelar, porque por enquanto ele não foi realizado e que não depende só de mim, depende de outras pessoas. Agora então, doutor Alexandre, eu vou abrir um espacinho de 5 minutos, não dá, né? Mais do que abrir para perguntas, tá? A gente aqui vai ter 2 outras mesas para assistir, onde uma também trata de vivências do pessoal da Interlaços e a ideia da construção. Eu, Eduardo e Richard tivemos uma conversa bem casada. Você vai assistir os outros programas. A ideia é de convidar também pessoas para fazer parte da comunidade da fala. Pode? Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Vasconcelos, sou professor aposentado aqui da UFRJ e a gente tem desenvolvido vários projetos nessa linha do protagonismo das pessoas usuárias e dos familiares. O Comunidade de Fala é um projeto que veio inspirado numa experiência dos Estados Unidos que vocês viram aqui, que é a pessoa usuária apresentar sua vida para plateias diversas, estudantes, profissionais, pessoas, a clientela de serviço, né?
E a gente percebeu nesse processo que o impacto é muito grande para quem assiste, né? Ver que é possível ter esperança de uma vida, né, ativa, cheia de significado, cheia de boas estratégias para lidar, cheia de projetos. Esse é o objetivo do Comunidade Fala. Isso ajuda na luta contra o estigma, ajuda na aceitação, né, dessa experiência de sofrimento mental, tanto para eles, né, que vão sistematizando a própria experiência pessoal, como também e principalmente para quem ouve. Então, a partir dessa reunião, o Richard esteve aqui, tivemos uma reunião, né, com o Leonardo e com o Alexandre. A gente faz esse convite para as pessoas usuárias, né, os clientes, né, os usuários da saúde mental que quiserem participar. Nós temos a possibilidade de uma nova capacitação para o ano que vem. Tá? Hoje já temos usuários que fazem essa capacitação no Brasil, né? Nós temos vários núcleos aí, pelo menos 5 ou 6 núcleos no Brasil, e já temos um formador, e o Richard também pode participar via online, né? Então está o convite para vocês. Tá? Vamos continuar então com a programação. A gente pode sair da mesa. Sim.